Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Afonsinho. Hoje a gente tá aqui para analisar os jogos do dia 24 de maio, quarta-feira. Sem enrolar demais, bora pros jogos. Fala galera, antes da gente começar a analisar os nossos jogos aqui, queria deixar aquele pedido para vocês, deixar aquele like no vídeo, se inscreve aqui no canal e ativa as notificações para você estar sempre ligado quando sair o vídeo, beleza? Então vamos lá. Primeiro jogo que a gente tem aqui, galera, na La Liga, a gente tem o Villarreal contra o Cádiz. Galera, o Villarreal é o quinto colocado, ainda sonha aqui com essa vaga direta para a Champions League, tá atrás, 5 pontos do Real Sociedade. Enfrenta o Cádiz, que é o 16º colocado, joga em casa. Então, se o Villarreal quer continuar sonhando com essa vaga na Champions League, precisa vencer o Cádiz. Villarreal vive um excelente momento, nos últimos 5 jogos venceu 4 e empatou apenas 1. Já o Cádiz vem oscilando bastante, nos últimos 5 jogos venceu 2 e perdeu 3. Então, galera, Villarreal jogando em casa, vivendo um bom momento e sonhando ainda com a vaga direta na Champions League, para essa partida aqui, a minha entrada é vitória do Villarreal. A gente deve conseguir uma odd ali entre 1,40 e 1,50. Quem quiser esperar para o ao vivo, para colocar de repente uma entrada seca ali, passando os 20 minutos, 30 minutos, não saiu o gol do Villarreal, já a odd ali já deve subir para 1,60, 1,70, dá até para fazer uma entrada seca. Mas para colocar no bilhete, vitória do Villarreal tem um valor bacana, beleza? Próximo jogo que a gente tem aqui, galera, na Turquia, a gente tem Fenerbahçe contra o Sivasspor. Galera, só para lembrar, essa aqui é a semifinal da Copa da Turquia, é o jogo de volta, o primeiro jogo foi 0-0, então o Fenerbahçe quer disputar essa final de Copa da Turquia e para isso precisa vencer o Sivasspor. Se a gente analisar o momento dos dois times, galera, nos últimos 5 jogos o Fenerbahçe venceu 3 e empatou 2, já o Sivasspor nos últimos 5 jogos empatou apenas 1 e perdeu 4, vive um péssimo momento. Jogando em casa, o Fenerbahçe venceu 3, empatou 1 e perdeu apenas 1. E o Sivasspor fora de casa venceu 2 e perdeu 3. Galera, é jogo de volta, só a vitória interessa para o Fenerbahçe. Então a minha entrada para essa partida aqui é vitória do Fenerbahçe, beleza? Mais um joguinho aqui, agora a gente vai para o Egito. A gente tem o Pirâmides contra o Aras El Hudud. Galera, o Pirâmides está disputando o campeonato ali com o Al-Ahly. Os dois primeiros vão para a Liga dos Campeões da África. Então o Pirâmides quer se manter pelo menos nessa segunda colocação, já que o título é muito difícil, porque se a gente olhar aqui, a gente vê, o Pirâmides está só 1 ponto atrás do Al-Ahly. Sim, mas ele tem 5 jogos a mais. Ou seja, o Al-Ahly ainda vai disputar 15 pontos. E o Al-Ahly ainda não perdeu no campeonato. Ou seja, essa distância ela vai subir e vai subir bastante. Mas para a segunda colocação, o Pirâmide está vivo. Enfrenta o último colocado, que em 27 jogos venceu apenas 3, empatou 7 e perdeu 17. Então, se o Pirâmide quer se manter nessa segunda colocação, precisa vencer o lanterna do campeonato. Nos últimos 5 jogos do Pirâmide, são 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E nos últimos 5 jogos do Aras El Hudud, são 5 derrotas. Então, galera, não tem o que inventar para essa partida aqui. É vitória do Pirâmides, uma odd ali de 1,30 até 1,35. Tá muito boa pra gente colocar no bilhete, beleza? Galera, próximo jogo que a gente tem aqui, final da Copa da Itália, a gente tem Fiorentina contra a Inter de Milão. Galera, Inter, recentemente conseguiu a vaga na final da Champions League, vai jogar contra o Manchester City essa final. Só que a Inter quer vencer a Copa da Itália, para já garantir esse título e já manter esse bom momento do time. Enfrenta a Fiorentina. Nos últimos 5 jogos da Fiorentina, são 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já a Inter, nos últimos 5 jogos, são 4 vitórias e apenas 1 derrota. Então, galera, é final. Possivelmente, a gente não vai ver um jogo aberto, os dois times se lançando ao ataque, porque é jogo único. O mercado de gols, quem quiser operar, o menos de 3,5 é interessante. Sempre que a gente tem 2 times italianos jogando, a gente tem 2 defesas boas. O menos de 3,5 é interessante. Só que, galera, vou ser sincero para vocês. A Inter vive um bom momento, vai querer levantar esse título. Então, a minha entrada para essa partida é vitória da Inter com empate anula. Quem quiser entrar até com dupla chance, também tem valor, beleza? Mais um joguinho aqui, galera. Agora a gente vem para Libertadores, 7 horas da noite. A gente tem Cerro Porteño do Paraguai contra o Palmeiras. Galera, vamos dar uma olhada no grupo aqui do Palmeiras na Libertadores.
O primeiro colocado é o Bolívar com 6 pontos. Empatado com 6 pontos a gente tem o Palmeiras. Terceiro colocado a gente tem o Barcelona do Equador. Em quarto colocado o Cerro Porteño. O grupo está embolado. O Palmeiras precisa vencer para assumir essa liderança e ter uma gordurinha ali para se manter na zona de classificação para a Libertadores. Os últimos 5 jogos do Cerro Porteño, apenas uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. Os últimos 5 jogos do Palmeiras, 3 vitórias e 2 empates. O Palmeiras vive um bom momento. E o que a gente tem de interessante para essa partida aqui, galera, se a gente olhar os jogos, em todos os últimos 5 jogos do Cerro Porteño, a gente viu mais de 1,5 gols. Em 4 dos últimos 5 jogos do Palmeiras, a gente viu mais de 1,5 gols. E os últimos 5 confrontos entre Palmeiras e Cerro Porteño, em 4 deles a gente viu mais de 1,5 gols. Então, galera, apesar do Palmeiras ser favorito, quem quiser operar no mercado de resultado, eu indico o Palmeiras e protege ali com o empate anula, mas eu vou operar no mercado de gols. Eu acredito que a gente vai ver pelo menos 2 gols nessa partida. A gente consegue uma odd ali entre 1,29 e 1,32, tá excelente para a gente colocar no bilhete, beleza? Então a minha entrada para Cerro Porteño e Palmeiras é mais de 1,5 gols na partida. Galera, próximo jogo que a gente tem, agora a gente vai para a Sul-Americana, 7 horas da noite, a gente tem Fortaleza e São Lourenço. Galera, vamos dar uma olhada aqui no grupo do Fortaleza. Fortaleza é o primeiro colocado com 9 pontos. São Lourenço é o segundo colocado com 4 pontos. Palestino vem em terceiro também com 4 pontos. E o Estudiantes de Mérida com 0 pontos no campeonato. Galera, olhar o histórico dos times aqui. Nos últimos 5 jogos do Fortaleza, empatou 3 e perdeu 2. Não vive um momento bom o Fortaleza. Já o São Lourenço, nos últimos 5 jogos, empatou 3 e venceu 2. Só que se a gente olhar aqui, quando o Fortaleza joga em casa, nos últimos 5 jogos, venceu 3 e empatou 2. Não perdeu jogando em casa. E como eu vejo aqui uma odd de 1,80 até 1,90 para a vitória do Fortaleza, quem quiser entrar no dupla chance para o Fortaleza, lembrando sempre que o dupla chance, a nossa entrada continua valendo na vitória e no empate, diferente do empate anula, que como o próprio nome diz, em caso de empate a entrada é anulada. O dupla chance para o Fortaleza tem um valor legal. O mercado de gols, mais de 1,5 gols, tem um valor interessante, porque se a gente olhar aqui nos últimos 5 jogos do Fortaleza, em 3 deles a gente viu mais de 1,5 gols. Mas galera, a minha entrada para essa partida é dupla chance para o Fortaleza. Galera, mais um joguinho aqui, agora a gente vem para a Série B do Campeonato Brasileiro. 7 horas da noite a gente tem Vitória contra o CRB. Galera, olhando a classificação da Série B, a gente tem o Vitória, é o líder do campeonato. Em 7 jogos venceu 5 e perdeu 2. Enfrenta o CRB, que é o 18º, em 6 jogos. Venceu apenas 1, empatou 2 e perdeu 3. O Vitória, galera, jogando em casa, nos últimos 5 jogos, perdeu 1, venceu 3 e empatou 1. O CRB, nos últimos 5 jogos, perdeu 2, empatou 2 e venceu apenas 1. Então, galera, a gente tem que aproveitar esse bom momento do Vitória, tá na liderança do campeonato, quer continuar sendo líder, para continuar nessa boa campanha e voltar para a primeira divisão. Quem quiser entrar com o dupla chance tem um valor até que legal, mas a minha entrada para essa partida é Vitória com empate anula, a favor do Vitória, beleza? Galera, e para fechar os nossos jogos aqui de hoje, antes da gente analisar essa partida, vou pedir para você que ainda não deixou o like no vídeo, deixa aqui aquele like pra gente, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações para não perder os próximos vídeos, beleza? Para fechar aqui os nossos jogos de hoje, 9h30 da noite, a gente tem Nublense do Chile contra o Flamengo, pela Libertadores. Vamos dar uma olhada na classificação aqui do grupo, galera. O Racing é o primeiro colocado com 7 pontos. O Flamengo vem em segundo com 4 pontos. O Alcas é o terceiro colocado com 3 pontos. E o Nublense também tem 3 pontos. Galera, olhando o histórico dos times aqui, nos últimos 5 jogos, o Nublense venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. O Flamengo venceu 3, empatou 1 e também perdeu 1. No último jogo entre essas duas equipes, vitória do Flamengo por 2-0. Nos últimos 5 jogos do Nublense, em 4 deles a gente viu mais de 1,5 gols. Nos últimos 5 jogos do Flamengo, em 3 deles a gente viu mais de 1,5 gols. Então, galera, apesar do Flamengo ser favorito para essa partida, quem quiser operar no mercado de resultado e entrar na vitória do Flamengo, eu aconselho deixar para o ao vivo, ver como é que está desenrolando a partida, para aí sim fazer a sua entrada. Quem quiser operar no mercado pré-live, mercado de gols. Mais de 1,5 gols na partida, com uma odd entre 1,25 até 1,30, tá muito interessante. Por isso que essa é a minha entrada
para Nublense e Flamengo é mais de 1,5 gols na partida. Galera, então é isso. Fechamos nossos jogos aqui de hoje. Quem quiser me seguir no Instagram, vou deixar ele passando aqui em cima. Lá eu tô sempre postando algum bilhete ao vivo, alguma notícia de futebol, alguma dica para vocês sobre o mercado de apostas. Tô sempre interagindo com a galera. É só me adicionar aqui, beleza? Vou deixar o nosso bilhete passando. Que seja um dia muito bom pra gente. Um grande abraço e até a próxima, galera. Galera, então é isso. Nosso bilhete de hoje ficou assim. Vitória do Fenerbahçe em cima do Sivasspor e vitória do Pirâmides em cima do Aras El Oudud, totalizando uma odd de 2,02. Boa sorte pra gente, até a próxima e um abraço, galera.